pessoal, eu sou a Marina, do Departamento de Tecnologia e Ciência de Alimentos, e hoje nós apresentaremos uma técnica de análise microbiológica de alimentos que chama plaqueamento em superfície ou spread plate. Para esta técnica, nós utilizaremos 225 ml de água peptonada, 25 gramas de amostra. Nesse caso, nós trabalharemos com farinha de milho. Também precisaremos de meios de cultura, meio de cultura estéril em placas de Petri. Esses meios, o meio utilizado vai depender de qual é o micro-organismo que se quer detectar, visto que essa técnica é a técnica mais comumente empregada em laboratórios de microbiologia. Temos o agar padrão de contagem, Plate Count Agar, que é um meio de contagem geral que quantifica tanto bactérias quanto bolores e leveduras presentes na amostra. E também temos aqui, que é o nosso meio de trabalho, o agar de cloram-glicerol 18%, que é um agar utilizado para quantificação de bolores e leveduras, principalmente em alimentos de atividade de água reduzida, uma atividade de água abaixo de 0,94. Além dos meios de cultura, nós temos um pipetador automático. Ele é ajustável entre 100 e 1000 microlitros, que são os valores mais utilizados. Temos ponteiras estéreis compatíveis com o pipetador. E também temos tubos. Nesse caso, trabalharemos com 3 diluições, 10 na menos 1, menos 2, menos 3, a água peptonada, que é o nosso diluente. Então, nós pesaremos 25 gramas da amostra nesta embalagem estéril, que é uma embalagem apropriada para ser utilizado nesses homogeneizadores. No nosso caso é um smasher, pode ser um back mixer, um stone maker. Adicionaremos 225 ml de água peptonada estéril, respeitando sempre as condições assépticas de trabalho em microbiologia. Homogeneizaremos, faremos na sequência uma diluição e seriada, 10 na menos 2, 10 na menos 3, visto que aqui nós teremos a diluição 10 na menos 1. Posteriormente, serão utilizados 100 microlitros retirados da diluição maior, 10 na menos 3, e colocados na superfície do meio de cultura. Voltando a lembrar, a placa está com um meio de cultura, será adicionado em sua superfície 100 microlitros e posteriormente será homogeneizado utilizando uma alça de Drygalski. Eu gostaria de reforçar que sempre vocês precisam trabalhar com a chama entre o analito e vocês. Isso protegerá tanto a amostra da contaminação que porventura possa sair de vocês durante uma análise, e também, se vocês estiverem trabalhando com um micro-organismo potencialmente patogênico, vocês evitam de se contaminar em virtude da proteção conferida pela chama do nosso bico de Bunsen. Agora eu vou apresentar em um esquema, num quadro negro, quais são os passos da técnica, e posteriormente a minha orientada, a Jéssica, ela fará essa técnica com vocês para que fique bem claro a realização, os procedimentos a serem realizados. Será apresentado um esquema da técnica de plaqueamento em superfície. Para essa técnica, nós trabalharemos com 25 gramas de um alimento, no nosso caso será 25 gramas de farinha de milho, e 225 mililitros de água peptonada estéril. Isso é uma parte de um alimento sólido para 9 partes do nosso diluente, que é um
1:10, ou também chamada de diluição 10⁻⁻1. Então, esse material ele vai ser homogeneizado adequadamente no homogeneizador de amostra durante 1 minuto, e a partir dessa amostra contendo 10⁻⁻1, nós retiraremos uma alíquota de 1 ml e transferiremos para um tubo contendo 9 ml de água percloronada estéril. Teremos assim a nossa diluição 10⁻2, ou 1:100, e depois de homogeneizada, nós retiraremos uma alíquota de 1 ml desta diluição 10⁻2, transferiremos para um tubo contendo 9 ml de água percloronada, obtendo assim a diluição 10⁻3. A partir de então, a nossa unidade de transferência não será mais 1 ml, e sim 100 microlitros, visto que esta quantidade de amostra a ser inoculada numa placa de Petri, ela precisa ser absorvida por um meio de cultura. Assim, nós teremos placas de Petri contendo meios de cultura estéreis. Esse meio vai ser diferente conforme a análise que se estiver fazendo. Faremos uma análise de bolores e leveduras e, portanto, trabalharemos com o meio de cloranglicerol 18%. Estes 100 microlitros serão transferidos com um pipetador automático. Também pode-se utilizar pipetas volumétricas estéreis, mas nós trabalharemos com um pipetador automático. Esses 100 microlitros serão transferidos na superfície do meio de cultura, respeitando o sentido de inoculação do mais diluído para o mais concentrado. Por que isso? Para agilizar a nossa análise, visto que se eu for do mais diluído para o mais concentrado, não é necessário fazer a troca dessa ponteira. Com isso eu ganho tempo de análise quando eu preciso fazer uma análise de muitas amostras no mesmo período. Obviamente que se vocês quiserem trocar a ponteira a cada uma das inoculações, nada impede que isso seja feito. E também, se quiserem começar a inocular da mais concentrada para a mais diluída, também é possível, só que neste caso é necessário, obrigatório, a troca de ponteira, visto que resíduos que porventura fiquem de uma amostra mais concentrada podem interferir na contagem final de uma amostra mais diluída, e o oposto não. Se eu tiver uma amostra diluída, o resquício que porventura pode ficar na ponteira não vai interferir na contagem na leitura das placas mais concentradas. Então, depois que eu transferir esses 100 microlitros do tubo para a superfície da placa de Petri contendo o meio de cultura, eu utilizarei uma alça de Drygalski para fazer o espalhamento da amostra. É importante que eu faça o resfriamento desta alça de Drygalski após o primeiro uso. Então, inicialmente ela vai estar estéril, depois do primeiro uso eu necessitarei esterilizar novamente em álcool 70, flambar, e então antes de eu fazer o espalhamento é importante que eu resfrie ela na superfície ou aguarde um certo tempo para que ela resfrie automaticamente e assim não destrua, não inative os micro-organismos presentes nessa amostra. Por quanto tempo que eu espalho? Esse espalhamento deve ser feito até que todo o líquido inoculado nessa superfície seja absorvido pelo meio de cultura. E a partir de então, eu vou levar essas amostras para a estufa de incubação. O espalhamento também deve respeitar o esquema do mais diluído para o mais concentrado, para não ser necessário a esterilização da alça de Drygalski a cada placa que eu trabalhar. Então, se eu tiver os cuidados de asepsia, eu só preciso esterilizar ela ao início e depois ao fim de uma análise de amostra. Com relação à incubação, algo que é importante ressaltar é que quando eu estou trabalhando com bolores e leveduras, temperatura 25 graus, a incubação deve ser normal.
tampa para cima. Não devo jamais inocular em temperaturas corriqueiras bolores e leveduras de cabeça para baixo ou placa invertida. Por quê? Porque quando os bolores começarem a crescer, vão liberar esporos e esses esporos vão aderir na tampa da placa se ela estiver invertida. E no momento que eu estiver trabalhando com eles no laboratório ou reverter a placa, esses esporos podem se espalhar pelo ambiente contaminando. Por outro lado, bactérias que já são mais viscosas e exigem uma temperatura de incubação maior, eu preciso incubar essas placas de maneira invertida, com o meio de cultura em cima. Por que isso? Porque em temperaturas mais elevadas ocorre uma evaporação do meio de cultura. E se eu incubar no lado normal, haverá condensação na superfície e isso pode pingar no meio de cultura, atrapalhando a minha contagem. Além disso, pode haver uma desidratação do meio, dificultando o crescimento das bactérias. Ou seja, bactérias eu incubo invertido, visto que se o meio de cultura está em cima, não vai haver essa evaporação. E se for bolores e leveduras, meio de cultura embaixo, tampa em cima. Olá, eu sou a Jéssica, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria e hoje farei a técnica de plaqueamento em superfície. Antes de qualquer técnica no laboratório de microbiologia, deve-se higienizar a bancada. Utilizaremos para isso álcool 70%. O álcool 70% deve ser utilizado porque os outros 30% de água facilita a entrada do álcool na célula do micro-organismo. Esse álcool, quando está na célula do micro-organismo, ele desnatura as proteínas e altera a camada lipídica. Portanto, faz com que o micro-organismo entre em colapso. Higienizadas as bancadas, nós iremos fazer a diluição decimal seriada. Nosso saquinho, que a professora Marina mostrou anteriormente, está pesado 25 gramas do nosso analito. Nesse shot, nós temos 225 ml de água pertonada estéreis. Agora, eu vou colocar esses 225 em contato com os 25 gramas do analito. Para a homogeneização, colocaremos o nosso Stomaker ou o Smasher, que está programado para 60 segundos. O Stomaker, ele permite a homogeneização dos alimentos porque ele promove o esmagamento dos mesmos, fazendo com que o diluente, que é a água pertonada 0,1%, ela entre em contato melhor com o alimento. Depois, passados 60 segundos, eu tirarei. Nós temos aqui, nesse saquinho, a diluição 1:10, ou seja, 10 a menos 1. Agora, faremos as diluições posteriores. Nós faremos a diluição 10 a menos 2, vou até identificar o tubo. E a diluição na menos 3. Ou seja, diluição 1:10, 1:100 e 1:1000. Para isso, pipetaremos 1 ml
a diluição 10 a menos 1 e colocaremos um tubo que contém 9 ml da água pipetonada, 0,1%, que será a nossa diluição 10 a menos 2. Sempre como o professor explicou, trabalharei atrás da chama. 1 ml. Flambo o tubo. E agito no vórtex. Agora retirarei 1 ml da diluição 10 a menos 2, 1 para 100. Colocarei na diluição 10 a menos 3. Agora eu levarei para o vórtex. Então, aqui nós temos a diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Agora identificarei as placas. Colocarei o nome da técnica, plaqueamento em superfície, a diluição, o meu nome e a data. Plaqueamento em superfície será feito em duplicata, ou seja, 2 placas para a diluição 10 a menos 1, 2 para o 10 a menos 2 e 2 para a diluição 10 a menos 3. Além do nome da técnica, do manipulador e da data, colocamos também o nome do alimento que foi analisado, no caso a farinha. Agora, o passo seguinte é pipetar 100 microlitros das diluições nas placas que vocês podem observar que já contém o meio, diferente do plaqueamento em profundidade, que o meio foi colocado depois. Como eu vou da diluição mais diluída, que é a menos 3, para mais concentrada, que é a menos 1, eu não preciso trocar a ponteira. Feito isso, eu vou usar a alça de Drygalski. Primeiro eu esterilizo ela na chama. E espalho o inóculo até que ele seja retido pelo meio de cultura. Espalho por toda a placa. Comecei pela mais diluída, 10 a menos 3. Vou para a mais concentrada, 10 a menos 1. Não preciso flambar novamente minha alça de Drygalski. Depois de homogeneizado o inóculo no meio, vamos
incubar as placas. No nosso laboratório a gente utiliza fita crepe para manter as placas fixas. Colocamos o nome da técnica, o meu nome, a data que será feita a leitura e o nome do alimento. Armazenar na estufa a 25 graus Celsius, 7 dias. Decorrido o período de incubação da nossa análise de bolores e leveduras através do plaqueamento em superfície, nós trabalhamos com farinha de milho, que normalmente é uma matéria-prima bastante contaminada. Aqui nós temos os nossos resultados. Como vocês podem ver, a nossa primeira diluição, a 10⁻⁻⁰, ela apresentou uma contagem microbiana bastante alta, de bolores bastante alta, e então teremos que trabalhar com a nossa diluição segunda, 10⁻⁻², visto que a gente deve sempre selecionar as placas contendo entre 10 e 100 unidades formadoras de colônia para bolores e entre 25 e 250 unidades formadoras de colônia para bactérias, uma vez que as colônias dos bolores são maiores que as das bactérias. Então eu vou fazer a contagem dessas placas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na primeira placa. Então, 15 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 colônias. Então, 15 colônias mais 17 colônias dá uma média de 16 colônias. Então, colocando na nossa fórmula 16 colônias, dividido pela diluição, então -1, -2, foi aí que nós trabalhamos, então 10⁻², vezes 1 sobre o volume inoculado. Como se trata de plaqueamento em superfície, nós utilizamos apenas 100 microlitros, e como o nosso resultado é por mililitro, isso equivale a 0,1 mililitro. Então, montando o nosso cálculo, 16 colônias, que é a média, vezes o inverso, então se é 10⁻², é 10⁻², e vezes 1 dividido por 0,1, que é 10. Então, vamos lá. Isso é 16 vezes 10⁻³, visto que não nos esqueçamos do nosso expoente 10⁻⁻1, ou, para encerrar o resultado, 1,6 vezes 10⁻⁴ unidades formadoras de colônia por grama da nossa amostra analisada, visto que era uma amostra sólida. Então vejam que nós temos, se a gente considerar a cada grama de farinha, nós teremos 1,6 vezes 10⁻⁴, ou então 16.000 esporos,
provavelmente esporos fúngicos, ou seja, nós teremos 16.000 propágulos fúngicos por cada grama daquela farinha analisada. E assim encerramos a contagem microbiana do plaqueamento em superfície.